Vamos pensar no seguinte cenário. Imagina só um hospital imenso, sabe? Onde uma equipe de pesquisadores trabalhando ali mesmo nos corredores da instituição descobre a cura definitiva para uma doença letal. Certo. Aquela descoberta que muda tudo, né? Exatamente. A reação natural seria aplicar esse remédio imediatamente para salvar os pacientes. Mas aí, de uma forma, assim, inacreditável, a administração do hospital simplesmente proíbe o uso desse medicamento. Nossa, mas com que justificativa? É aí que tá. O motivo é que o tratamento altera a rotina, incomoda os diretores e vai contra as antigas tradições do prédio. Gente, que absurdo. Pois é. E o que um paciente em risco de vida faz diante de uma situação dessas? Para sobreviver, ele é literalmente obrigado a sair do hospital. Não tem outra saída, né? Ou sai ou morre. Exato, parece um cenário absurdo, ficção pura, mas foi exatamente isso que aconteceu na história do cristianismo. Isso gerou uma das maiores crises espirituais já registradas. E é exatamente sobre a raiz profunda dessa degradação que a gente vai mergulhar hoje. Isso mesmo. E com essa imagem do hospital em mente, eu quero deixar uma saudação incrivelmente afetuosa e calorosa direcionada aos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio imenso ter quem nos acompanha aqui para mais este mergulho profundo nas águas da verdade. Com certeza. É uma alegria estarmos juntos para analisar esses temas de peso eterno. O nosso desejo sincero é que cada coração sintonizado conosco se sinta acolhido para uma reflexão muito poderosa, sabe? O estudo de hoje exige, assim, não apenas uma mente atenta, mas uma disposição genuína de olhar para os eventos do passado. A gente precisa extrair lições que se aplicam diretamente à nossa realidade hoje. Verdade. O texto base da nossa conversa atua como um verdadeiro espelho para a condição humana. Falando nisso, o foco da nossa investigação hoje é o capítulo 21 do livro O Grande Conflito. O título é muito sugestivo. É a causa da degradação atual. Um título forte, né? E muito revelador. Muito. A grande missão deste nosso tempo juntos é compreender a raiz, o mecanismo teológico e histórico por trás daquele esfriamento espiritual alarmante que a gente vê nas igrejas e na sociedade. E para isso, a gente vai se basear naquela visão espiritual claríssima que foi deixada pelo espírito de profecia. Exato. E para entender a queda, a gente precisa olhar para o momento em que a luz brilhou mais forte. Lá no movimento adventista liderado por Guilherme Miller. Existe um mito, de que o Miller queria dividir as igrejas. Mas o texto desmente essa ideia de forma muito categórica. O objetivo do Guilherme Miller nunca foi criar uma nova seita ou um partido religioso. De forma alguma, o fardo dele era outro, né? Sim, era um fardo muito mais urgente e unificador. Ele queria simplesmente despertar os cristãos de todas as denominações para a realidade do juízo vindouro. Ele buscava um arrependimento genuíno. Ele queria reacender aquela esperança primordial, a volta de Jesus, e os registros históricos que a pena inspirada traz mostram que a obra de Miller foi projetada para edificar as congregações que já existiam. A grande maioria das pessoas que se converteram continuou lá. Isso. Batistas continuaram em suas congregações batistas, metodistas seguiram sendo metodistas e por aí vai. E, num primeiro momento, os líderes viram isso com bons olhos, sabe? Afinal, as pessoas estavam abandonando vícios, buscando a Deus, lotando os cultos. Era um reavivamento moral claríssimo. Exato. Mas o cenário mudou drasticamente quando a liderança decidiu rejeitar a doutrina do Segundo Advento. Eles não só discordaram na teologia, mas começaram a usar a força da instituição para suprimir o assunto. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. É onde a nossa analogia do hospital entra em cena de novo. A oposição chegou num ponto em que os líderes proibiram os membros de assistirem às pregações. Imagina só, proibir de ouvir sobre a volta de Jesus. Pois é. Mais do que isso, eles proibiram até a simples menção dessa esperança nas reuniões de oração. O remédio da esperança profética foi barrado pela administração da igreja. E o resultado prático disso foi aquele êxodo impressionante, né? Sim. Cerca de 50 mil pessoas saíram de suas denominações só no verão de 1844. A gente precisa dimensionar o peso social dessa saída.
Abandonar a igreja naquela época não era como mudar de congregação hoje em dia. Não era só atravessar a rua e ir para outra placa. De jeito nenhum. Significava perder a rede de apoio, enfrentar o ostracismo nos negócios, até romper laços familiares. O texto da Penna Inspirada narra que esses crentes amavam as suas igrejas de origem. Repugnava a eles a ideia de separação. Exato. Mas ao verem o testemunho da palavra de Deus ser silenciado daquele jeito, a lealdade à Bíblia falou mais alto. Eles entenderam que uma instituição que exclui a luz profética abandona sua posição como coluna e base da verdade. É um sacrifício monumental por pura lealdade à consciência. Mas o que se desenrola em seguida é arrepiante, sabe? A rejeição dessa mensagem criou um vácuo. Um vácuo espiritual. Sim. Quando uma instituição silencia a voz do Espírito Santo, o corpo adoece muito rápido. O declínio não foi só perder um pouco de entusiasmo. Foi uma queda vertiginosa. Os relatos documentados daquele ano são impressionantes. O Sr. Barnes, por exemplo, que era um pastor muito influente no presbitério de Filadélfia. O que ele relatou é assustador. Muito. Ele disse que em 20 anos de ministério nunca tinha administrado a Santa Ceia sem receber novos membros, mas de repente a fonte secou. Secou completamente, depois da rejeição da mensagem do advento. Isso. Ele descreveu que não havia mais conversões, o crescimento estagnou. Ninguém mais procurava ele para falar sobre salvação. Em contrapartida, os negócios e o mundanismo dominaram a mente do povo. E a gente tem também um relato do professor Finney, do colégio Oberlin. Ele descreveu uma apatia espiritual profunda nas igrejas. As pessoas viraram seguidoras da moda, se unindo aos descrentes em festas. Certo, vamos desvendar isso, porque a mente humana sempre tenta justificar as coisas. Será que o simples fato de abafar uma convicção religiosa por conveniência pessoal é o suficiente para calar a consciência desse jeito? E mergulharam uma instituição inteira nas trevas, né? Se conectarmos isso ao quadro geral, o mecanismo teológico responde essa pergunta com muita clareza. Como assim? O texto ensina um princípio fundamental. A escuridão espiritual que cai sobre uma nação ou sobre alguém nunca é resultado de Deus retirando a sua graça de forma arbitrária. Ah, então não é Deus que vira as costas do nada. Não. A escuridão é o resultado direto do próprio homem fechando as janelas para a luz. Quando a gente negligencia a luz que o céu envia, a consciência sofre uma cauterização. Ou seja, resistir à verdade muda a estrutura de como a gente percebe o mundo espiritual. Exatamente. O livro traça um paralelo magnífico com a nação judaica nos dias de Cristo. O povo judeu, pelo apego ao poder e ao orgulho, teve o entendimento obscurecido. O coração deles ficou tão moldado pelas ambições terrenas que não reconheceram o próprio Messias caminhando entre eles. O texto afirma exatamente isso. Quem deliberadamente abafa as convicções do dever só porque conflita com tendências pessoais, perde gradualmente a faculdade de discernir a verdade do erro. É uma autodestruição espiritual silenciosa. E para quem talvez não esteja tão familiarizado, a mensagem que o Miller pregava era a mensagem do primeiro anjo, lá de Apocalipse 14. Que foi desenhada para purificar a igreja e unir os corações, né? Isso. Mas como a liderança preferiu o comodismo, essa advertência foi sufocada e abriu caminho para uma consequência profética terrível, a mensagem do segundo anjo. Caiu Babilônia. Se as congregações tivessem aceitado a primeira mensagem, o orgulho teria sido varrido. Teria havido uma unidade igual à dos dias apostólicos. Mas não aconteceu. Então entrou o clamor da queda. O termo Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Biblicamente, designa religiões apóstatas. No capítulo 17, Babilônia é uma mulher. E na simbologia bíblica, a mulher virtuosa é a noiva de Cristo, a igreja verdadeira. Já a mulher corrompida é a igreja que se desviou. Perfeito. Mas espera pouco, eu preciso ser o advogado do diabo aqui rapidinho. Claro, manda ver. A palavra Babilônia, a mãe das prostitutas, embriagada com o cálice das abominações, é uma linguagem muito pesada. Muito forte, sim. Quase ofensiva para a mente moderna. Como a gente entende essa classificação de adultério espiritual aplicada a igrejas que, aos olhos humanos, só decidiram adotar costumes mais seculares? A linguagem é forte porque a violação é profunda, sabe? A metáfora do casamento não está ali por acaso.
É a base da aliança de Deus com seu povo. Deus como marido. Isso. O mundo, com seus sistemas de egoísmo, está em rebelião contra o céu. O apóstolo Tiago é contundente ao dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Faz todo sentido. Então, quando a igreja permite que sua afeição se desvie de Cristo e busque o reconhecimento das modas do mundo, não é uma simples atualização de costumes. É uma traição. Do ponto de vista dos céus, sim. É uma aliança ilícita com o inimigo do marido. Essa explicação muda tudo. E Babilônia é descrita como a mãe. O entendimento histórico aponta que o poder que misturou Estado e religião no passado foi Roma. Sim, a mãe. Mas a profecia também fala das filhas. E é aqui que a denúncia do espírito de profecia atinge em cheio as igrejas da atualidade. As filhas são as igrejas que, na Reforma Protestante, tiveram a coragem de se separar de Roma, certo? Exato. Elas deram um passo tremendo em direção à luz. Mas com o passar das décadas, começaram a imitar os mesmos erros da mãe. Trazendo para o nosso dia a dia, é como imaginar alguém que finalmente consegue escapar de um relacionamento totalmente abusivo e tóxico. Sai de casa, aluga um lugar novo. Promete recomeçar a vida, mas aí, inexplicavelmente, a pessoa traz todos os vícios e costumes do parceiro abusivo para dentro do novo lar. Essa analogia capta perfeitamente a essência da queda das igrejas reformadas. E essa bagagem tóxica tem um nome histórico: Qual? a imposição de credos e dogmas humanos. As igrejas protestantes começaram com a Bíblia aberta, mas caíram pelo desejo de ser como as nações ao redor. Começaram a engessar a fé com regras não bíblicas. O Carlos Bischer faz um alerta assustador sobre isso no texto. Ele afirma que o credo evangélico começou a proibir a leitura livre da Bíblia de forma tão real quanto o papado fazia. Só que de um jeito muito mais sutil. Pois é, as pessoas passaram a depositar a fé nos manuais da igreja e quem questiona usando a Bíblia é rotulado como herege. E o desdobramento disso é o que a profecia chama de o vinho da prostituição de Babilônia. Esse cálice de veneno oferecido ao mundo é composto por essas falsas doutrinas. E o mundo ficou embriagado com esse vinho. A fé virou um labirinto tão confuso que a população não sabe mais o que é verdade. E o texto é direto. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Quando a igreja perde a clareza, o mundo perde o rumo. E essa perda de rumo destrói a rotina prática das congregações. A comercialização da fé tomou conta. Virou um crachá de status. Políticos e empresários se filiando às igrejas só para ganhar confiança da sociedade e encobrir transações injustas. Essa aliança muda até a arquitetura. O espírito de profecia relata o surgimento de templos luxuosos para impressionar os olhos. Salários altíssimos para líderes cujo talento é entreter. O sermão perde o fio da espada, né? As mensagens ficam suaves, projetadas para não ofender a aristocracia. O que é fascinante aqui é que o sacrifício pessoal e a abnegação são varridos para debaixo do tapete. Se a igreja precisa de dinheiro, não apelo mais ao sacrifício. Organizam jantares de gala, bingos, rifas, representações teatrais. O texto até resgata um alerta do governador Washburn, lá de 1873. Denunciando que a igreja ensinava os jovens a buscar dinheiro fácil em loterias, disfarçadas de eventos beneficentes. Mas, novamente como advogado do diabo, muitos poderiam argumentar que a igreja precisa usar ferramentas modernas para atrair os jovens, ou para financiar boas obras. A lógica humana funciona assim. Alguém diria os fins justificam os meios. Se usar uma rifa para atrair a comunidade e usar o dinheiro para um orfanato, não estou fazendo a obra de Deus? Mas os princípios de Deus operam em outra frequência. Ao fazer parceria com os métodos do mundo, a igreja abandona a fonte do seu verdadeiro poder. Fica sem a essência. Sim. Quando tentam incorporar diversão para tornar a mensagem palatável, comunicam que o sacrifício de Jesus não é atraente o suficiente. O espírito de profecia alerta que métodos sem Cristo destroem o crescimento na graça. O entretenimento não quebra o domínio do pecado, somente a cruz tem esse poder. A igreja vira só um clube social, perde a influência transformadora. Mas no meio desse diagnóstico severo,
A pena inspirada traz uma lufada de esperança imensa. Com certeza, a queda de Babilônia, que começou em 1844, não foi total nem definitiva naquele momento. É um processo gradual. Que chega até os nossos dias. E o ponto crucial é este: a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda se encontra dentro dessas corporações religiosas. Existem milhares de pessoas lá insatisfeitas com a superficialidade, procurando a imagem de Jesus. É um pensamento muito encorajador saber que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações. O chamado final de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, é um evento futuro. Quando a união da igreja com o Estado chegar ao clímax opressivo. Isso, mas a preparação para ouvir esse chamado deve ser diária. Não adianta sair fisicamente se o mundanismo continuar dentro de nós. A crise final vai mostrar a diferença nítida entre quem serve a Deus de coração e quem só tem aparência. A verdade brilhará e chamará os sinceros. Para encerrarmos o nosso mergulho profundo de hoje, queremos deixar uma imagem muito forte na mente de quem nos acompanha. A nossa jornada de fé é como um grande navio projetado para cruzar o oceano turbulento deste mundo. O navio da fé. E muita gente confunde. Não há problema absolutamente nenhum em um navio estar no mar. Esse é o propósito dele. Ele precisa estar nas águas escuras para resgatar os náufragos. Estar no mundo interagindo com a sociedade não é a queda de Babilônia. O perigo real acontece quando o mar começa a entrar no navio. Quando a água do mundanismo, as modas e o entretenimento sem Cristo inundam os porões do nosso coração. O navio fica pesado e naufraga. Ele afunda com o peso do orgulho. Mas o Mestre dos Mares continua preparando o resgate e fazendo o último convite de amor, né? Sempre. Então, o questionamento profundo que deixamos para o silêncio do coração de cada um agora é: onde o nosso navio está navegando hoje? O mar do mundo está só do lado de fora, batendo no casco? Ou as águas do secularismo já inundaram nossa conversa? Gostaríamos de agradecer de todo o coração a valiosa companhia dos ouvintes do canal Voz do Remanescente. Que a graça infinita mantenha nossos corações aquecidos na verdade. Até o nosso próximo encontro.